Todo homem é um machista? Será que você luta cotidianamente contra isso? Ou será que você só aceita os privilégios que tem? Vem comigo para você saber do que eu tô falando. Salve, pessoas lindas e maravilhosas! Eu sou Marcelo Mello e você está no Tumulto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre machismo, mas um machismo estrutural. Só que antes, deixa o seu like, compartilha, multiplica, ajuda esse canal a levar o conhecimento crítico e o pensamento crítico mais longe, coloca no grupo de WhatsApp, liga o sininho, faz tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer e ajude a compartilhar aí o negócio. E não se esqueça de comentar, porque a partir dos comentários é que vocês podem concorrer aí aos livros do mês. Posto isso, vamos ao nosso assunto do dia aqui, machismo. Só que o machismo estrutural. E aí a gente começa com a palavra estrutura, que basicamente significa a ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo, ou aquilo que dá sustentação a alguma coisa. Aí você pensa, tá, mas o que tem a ver com o que a gente está falando? É aqui que vem o jump of the cat da coisa. Porque pensa no conceito que eu acabei de te falar e agora imagina isso dentro de uma estrutura social que sempre privilegiou um grupo específico de acordo com a sua condição de nascimento. E eu não estou falando da condição de rico ou pobre, e sim da condição de ser homem ou mulher. Então, é disso que a gente está falando. São privilégios que vão sendo construídos historicamente e que, obviamente, esse grupo, no caso masculino, não quer perder ao longo do tempo. Porque não importa em que período histórico nós estamos, em qualquer período histórico, essa estrutura foi construída e ela chega até nós nos dias atuais. Não à toa, se você olhar, por exemplo, para a Grécia Antiga, uma mulher sequer poderia sair de casa sem a autorização do marido ou do pai, por exemplo, e eu estou falando de Atenas, o berço da democracia. Se eu estiver falando, por exemplo, da Idade Média, ali as mulheres são muito demonizadas, como inclusive culpadas pelo pecado original. Lembra da Eva? Olha onde os caras vão buscar as referências deles. Ou mesmo queimadas como bruxas, sendo impedidas ou até mesmo demonizadas se demonstrarem prazer sexual. Olha a sociedade que se construiu ao redor disso. E vamos mais longe, numa sociedade construída no mundo ocidental, a partir de uma visão hebraica / judaica cristã, nós temos até a figura do próprio Deus sendo construído como um Deus Pai e não como um Deus Mãe. Então você já percebeu que nessas entrelinhas estruturais vai se construindo uma questão patriarcal extremamente sólida que nos assola até os dias de hoje. A propósito, a própria palavra patriarcal, patriarca, pater, pai, olha onde a palavra vai buscar a referência dela para você entender do que nós estamos falando. Então esses privilégios patriarcais que vão sendo construídos ao longo da história chegam aos dias de hoje e brutalizam de maneira ou explícita ou implícita a nossa sociedade e as mulheres que compõem essa sociedade. Porque se nesse passado, não tão distante assim, até leis eram construídas para valorizar a figura masculina dentro das mais variadas sociedades globais, hoje as coisas são mais sutis. Peguemos o nosso Brasil como referência. Somos um país em que a nossa Constituição determina, somos iguais perante a lei. Entretanto, contudo, porém, todavia, as sutilezas que envolvem a sociedade é que geralmente causam os grandes problemas. Pense, por exemplo, em algumas coisas como, por exemplo, o salário. Elas ganham em média 23% menos do que um homem ganha para fazer a mesma coisa. Olha, por exemplo, as chefias de grandes empresas. Olha, por exemplo, o próprio Congresso Nacional. Olha, por exemplo, os principais cargos do país. Nós somos um país tão machista e patriarcal que mesmo criticando, afinal políticos estão aí para serem criticados, não é verdade? Mas não criticavam a ex-presidente Dilma Rousseff pelo fato dela ser a presidente Dilma Rousseff. As críticas eram inclusive brutais ao fato dela ser mulher.
Eu cheguei a ver, por exemplo, pessoas que colocaram o desenho de um órgão sexual feminino no lugar onde você colocava gasolina com o rosto dela em cima. Olha aonde as pessoas podem descer no nível intelectual para criticar alguém. Pode-se criticar, é óbvio que se pode criticar. Ninguém é imune de crítica, nem homem nem mulher. Mas a crítica deve ser feita de acordo com a situação correta e não por uma questão misógina. A propósito, se você não sabe o que é misoginia, é o ódio à questão feminina, é o ódio à mulher. E é mais, inclusive, do que o próprio machismo, que é essa questão da superioridade da própria masculinidade. Então você está percebendo o quão brutal esse país pode ser? E eu nem falei para vocês do processo de violência e objetificação que as mulheres passam todos os dias. Vide, por exemplo, propagandas de perfume, que são para mim as mais bizarras que existem. As mais bizarras que existem. E aí você percebe o quão dentro do próprio contexto midiático essas ideias se formam e muitas vezes se perpetuam ao longo do tempo. Mas felizmente algumas coisas começam a mudar aqui no século XXI. O Harvey Weinstein, lá, o todo-poderoso produtor de cinema de Hollywood, pegou 23 anos de cadeia por violência sexual e também por assédio. Então a coisa começa a mudar, mas quantos anos, quantas décadas foram necessárias para que as mulheres conseguissem ali um mínimo de poder e coragem, porque tem que ter muita coragem dentro desse meio, para conseguir justamente se colocar face a uma situação como essa. Lembremos que, inclusive, na própria grande Hollywood, os salários das atrizes são menores do que os dos homens. Olha como a coisa é mundialmente falando, não é verdade? Porque é justamente nas entrelinhas que se constroem ou se destrói os próprios preconceitos. Peguemos, por exemplo, o lance da comédia. Tem aqui no Brasil um comediante bem mediano chamado Danilo Gentili. Esse aí é especialista em fazer piada machista e se colocar de forma machista. Inclusive, quando recebeu de uma deputada uma notificação judicial, ele passou isso nas suas partes íntimas, depois de dizer que vai mandar de volta para ela e tal. Há muitas maneiras de se fazer uma crítica e essa não é uma delas. Então esse sujeito aí se perpetua com piadas horríveis que de fato eu nem sei como as pessoas conseguem achar engraçado num tempo em que já não cabe mais esse tipo de situação. Outro exemplo que fez um monte de besteira é o ex-galã global. Eu nunca vi esse cara como galã, mas tudo bem. Que era o Zé Maier. Um sujeito que fez o mesmo papel a vida toda, que era o famoso pegador. Ele desde Tieta, lá em 1989 até ano passado, fez a mesma coisa e agora tá de volta aí, parece que ele tá aí no Vale a Pena Ver de Novo, fazendo a mesma coisa. A questão, meu amigo, é que esse sujeito aqui assediou figurinista. Só que ele tem quase 70 anos já, cara, um sujeito que devia ter cabeça no lugar. Mas não, esse assédio foi tenso, esse assédio gerou um afastamento. A Globo tentou botar o pano quente e botou, tá? Porque ela fez o quê? Ela não demitiu o cara. Ela simplesmente botou ele na geladeira, deixou o contrato acabar, esfriou o assunto e não renovou o contrato dele. Punido? Punido, porque perdeu um mega contrato com a Globo, um contrato de décadas. Entretanto, não de maneira explícita. Outro que a gente pode pegar como referência aqui, o ex-todo-poderoso do departamento de humor da Rede Globo, o Márcio Smerhan, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Outro que aí foi denunciado por várias atrizes, desde o tempo em que ele era apenas o roteirista, em que situações de tentar agarrar, situações de tentar beijar, não cabe mais. Ah, mas por que elas não denunciaram no começo? Porque existe uma situação de poder. E é necessário muita coragem para fazer uma denúncia dessa. Então, ele tem que arcar, obviamente, com isso. A Globo tentou de novo passar pano quente, não renovou o contrato do cara e tal. Ele tá viajando aí. Mas o fato, meu amigo, é que não tem desculpa. Usou o poder para tentar se aproveitar das atrizes. Antigamente, no passado, existia até uma lenda que era o famoso teste do sofá, em que as atrizes tinham que se deitar, se é que você está me entendendo, com os poderosos produtores e diretores para conseguir os papéis. Então, é disso que a gente tem que falar.
É disso que a gente tem que sentir e é isso que a gente tem que combater. Combater esse tipo de situação é fundamental, porque imagina se isso acontece em grandes redes com pessoas muito famosas, imagine agora naquele supermercado, naquele mercadinho, naquele pequeno comércio e em vários outros lugares onde não há a visibilidade. A coragem para uma denúncia tem que ser muito maior, porque o que está em risco ali não é apenas a reputação e a imagem, mas é o próprio emprego que garante muitas vezes a sobrevivência de uma família. Olha o tamanho do problema onde a gente vai chegando quando falamos nessas estruturas que compõem a sociedade machista que nós temos. Falando aqui de um homem. Todo homem em sua essência é machista, construído, portanto, por essa sociedade que desde pequeno nos ensina isso. Isso está nas cores que usamos, homem não chora, está nas brincadeiras que temos, está nas palavras que usamos, estão, portanto, na construção dos preconceitos internos que nós carregamos desde pequeno. Portanto, é muito difícil mudar. Não basta, assim como a famosa expressão, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, também não basta não ser machista. Você tem que ser antimachista para combater justamente essa estrutura que se constrói desde a mais tenra infância. Começando no momento do nascimento, com as cores que os bebês recebem ao sair lá da maternidade, passando por outras questões na nossa infância, que nos faz justamente atuar dessa maneira. Agora, o conhecimento liberta. E conhecer as dificuldades femininas, as dificuldades salariais, as dificuldades da vida, a violência moral e física aos quais as mulheres são submetidas cotidianamente, nos faz pensar e nos faz refletir. E quando você pensa e reflete, você se solidariza com essa causa. Você se solidariza com a possibilidade de transformação dentro dessa mesma sociedade. Aí nós chegamos a expressões, né? Prende as suas cabritas que meu bode tá solto. Ou expressões bem do cotidiano, como por exemplo, ao chamar uma mulher de galinha, é um senso pejorativo que fica ao redor dela. Ela é considerada uma promíscua, enquanto quando um homem é considerado galinha, ele é um grande pegador, o bonitão, o garanhão. Então percebam que uma mulher sair com muitos homens é pejorativo, mas um homem sair com muitas mulheres não é. E isso é uma construção social. Essa construção social é que constrói ou reconstrói cotidianamente os preconceitos que nós temos. E é preciso combater isso, é preciso destruir isso. É preciso garantir que a liberdade e a igualdade seja fundamental para todos. E para você perceber como isso é estrutural e entra na cabeça das pessoas de tal maneira, as próprias mulheres, muitas delas não percebem essas situações e perpetuam esses preconceitos. Perpetuam essas ideias machistas dentro da própria sociedade, inclusive num movimento antifeminista muitas vezes. Então, você tem que entender que essas mudanças elas têm que vir de dentro, não só dos homens, como das próprias mulheres, porque a necessidade de coragem, de enfrentamento e de conhecimento para poder encarar isso, ela tem que ser muito grande. Portanto, é uma obrigação ética nós lutarmos contra isso, uma obrigação ética, apoiarmos essas mulheres na tentativa de permitir que essas mudanças se façam no século XXI, num cenário que é estruturado há milênios. Dê poder a um homem e conheça seu verdadeiro caráter. Dê poder a uma mulher e mude o mundo. Valeu!